Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, a humanidade sempre surpreende, não é mesmo? Vamos falar do quarto episódio de 90 Dias para Casar, antes dos 90 dias, a 7ª temporada. Tá lá passando na Max. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não perde tempo, aperta inscreva-se, toca o sininho pintadinho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta conosco o que você tá achando dessa temporada, o que você tá achando dos personagens, do que tá acontecendo. A gente fica sempre super feliz quando vocês comentam conosco e, claro, por apenas R$ 4,99 você pode tornar-se membro do nosso canal com acesso a conteúdo exclusivo e também a stickers, a figurinhas, enfim, uma série de coisas que só os nossos membros têm e, claro, que contribuem para o crescimento deste canal. Inclusive, tá saindo conteúdo novo. Exatamente. Tá difícil, mas tá saindo. Não, agora vai ser regular. Vai, em nome de Jesus. Entendeu? E hype o vídeo também. Se já tá dando opção pra você de hypar, hype o vídeo também, além de curtir, porque é importante pra gente, ajuda o YouTube a entender que você tá gostando desse conteúdo aqui. Ajuda nós! Então, 90 Dias para Casar antes dos 90 dias, como o próprio nome já diz, é o programa em que a pessoa viaja para o país do noivo, da noiva, da namorada, muitas das vezes. Aqui entre nós, do peguete, que não é nem peguete, que a verdade é essa, algumas relações ali estão ficando cada vez mais claro que é muito mais um... Vou te falar, um flerte digital. Do iludido, entendeu? Ou iludida, do ludibriado ou da ludibriada. Que essa temporada, embora a família americana fique sempre assim, ai, coitadinho de você, americano, com certeza essas pessoas estão aqui atrás do seu green card, dos seus bens, da sua nacionalidade, de tudo que esse país maravilhoso pode proporcionar ao ser humano. Mas eu tô vendo que dessa vez é o contrário, hein? A galera que tá afim de se aproveitar da galera lá de fora. Tá muito claro isso pra mim, hein? E o que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Pois bem, né? Vamos começar agora com, mais ou menos seguindo a ordem dos outros episódios, do outro vídeo, para ficar mais fácil para todo mundo se localizar. Vai aparecer personagem novo, mas a gente comenta aqui no final para manter a ordem, né? E aí vamos começar então falando do Lauren e da Faith. Para quem eu não lembro, o Lauren era o sem-teto dos Estados Unidos que foi para Filipinas ficar com a Faith, que é uma mulher trans. E aí, cara, a Faith claramente está disposta a tolerar uma série de coisas, porque no fundo, ela só quer se sentir amada e aceita, mais aceita até do que amada. E aparentemente o Lauren tá entregando isso pra ela. E eu vou ser bem sincero, eu não sei nem se o Lauren tem esse sentimento todo por ela, ou se é algo muito mais relacionado a um fetiche, a um estilo de vida que ele quer. E eu não sei até que ponto essa garota pode se magoar na mão desse cara, porque cada episódio é uma bordoada diferente que a gente descobre sobre ele, né? E assim, ela, desde o início, tá sendo, pelo que a gente conseguiu perceber, verdadeira. Tudo que ela falou pra ele é verdade. Tudo que ela havia contado pra ele sobre a vida dela era verdade. E até agora não apareceu nenhum esqueleto no armário. Ao contrário do Lauren, todo dia ele parece um Kinder Ovo. Tem uma surpresa nova pra essa pobre. E ao mesmo tempo, a baixa autoestima dela me deixa super preocupada. Eu vi que ela tem aquela amiga, tem outras pessoas lá que gostam dela, se preocupam com ela, mas eu espero que eles realmente possam de alguma forma ajudá-la, atuando sobre isso aí, porque esse cara, eu acho assim, eu acho que ele sente atração por ela, eu acho que é inegável. Eu acho que ele até pode sentir alguma coisa por ela, mas eu não sei se ele está realmente tão apaixonado por ela assim, como ela está por ele. Principalmente na medida que ele chega e se mostra disposto realmente a aceitá-la, ela parece que a coisa encaixou, que a ficha caiu. E assim, uma coisa que já me incomoda... E rapidinho, querendo ou não, aquela ceninha que ele foi fazer na rua, de gastar os centavos dele com ela... A gente vai falar disso. Sim, só deixou pra ela talvez mais certo, tipo, viu, o pouco que ele tinha ele me deu, olha, ele realmente me aceita, andando na rua aqui comigo. Enfim, cara... Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Eu tô muito preocupada com essa pobre.
Porque o episódio começa quando mostra eles conversando, amenidades sobre como vai ser o dia, e ele fala então que vai trocar todo o dinheiro dele lá, que ele levou pra poder usar nas Filipinas, e aí ela pergunta quanto é, e ele fala que são $46. Aí ela já olha e fala assim, peraí, você só viajou com $46? E aí ele fala, o dinheiro que eu tenho aqui, mas eu tenho dinheiro pra receber, que tá pra cair na minha conta, que ainda não caiu, não sei o que. Tá. Ela tá, beleza. E aí nesse papo, eles vão estar no táxi indo lá pra feira, que parece que até é uma feira grande ou conhecida da cidade que eles estão, e ele no caminho vai perguntar pra ela se ela quer alguma coisa da feira, e ela fala, a gente tem que tomar cuidado, você tá com pouco dinheiro aqui, não dá pra... Porque ele vai falar assim, eu tenho algum dinheiro. Aí ela fala, não, a gente precisa economizar o seu dinheiro. E aí ele fala, ok. Ele vai contar para a produção depois que eles estão andando lá pela feira que ele tá feliz, porque é a primeira vez que ele pode sair comprando coisas que a namorada dele quer. E ela vai ficar o tempo todo deixando claro que ela tá preocupada com essa situação financeira. E ela vai falar, inclusive, que ela tá preocupada porque ele é generoso, mas com isso ele tá gastando o dinheiro todo dele da viagem ali, né? Nisso eles acabam indo numa vidente. Vai dizer que ele compra um Crocs. Um Crocs que muito provavelmente é um Crocs pirata. Claro, né? com certeza. Não vou afirmar, porque vai que tem nota fiscal e a gente não viu, né? Mas não farei julgamento sobre o estabelecimento dos outros. Vamos lá. Custou $3. já respondeu essa questão? Eu lembrei daquela história. Que história? Ana Cláudia, uma vez, foi numa loja comprar um troço. Comprei um carregador de celular. Não era um carregador, não. Um fio. Era um fio, qual que é? Um fio e um carregador. Mas era uma loja toda arrumadinha. Foi R$10 o carregador, 10 ou 15. E já tem tempo isso. Aí a Ana Cláudia, tem nota fiscal? Ela mandou, minha senhora, a senhora quer nota fiscal por R$15? Por R$10. O produto de celular custou R$10, né? Que nota fiscal, você tem garantia, custou R$10. Enfim... Aí que a Ana Cláudia entendeu o que estava acontecendo. E aí eles acabam... Eu não comprei no camelô, comprei numa loja. Um estabelecimento. Que vendia acessórios de celular. Enfim, eu tava certa no que eu falei. Enfim. E aí eles acabam indo numa vidente. E assim, eu tenho um pé atrás com videntes que ficam na rua, assim, oferecendo pra fazer o Só cor da rua? Não, não quero... Eu vou te falar, eu achei... Assim, a Aline, do Tarô Sereno, ela sempre acerta o que aconteceu com o Vasco. O Dantesco sempre chama ela pra dizer como vai ser a temporada do Vasco, e ela sempre acerta. Foi ela que tirou carta pro nosso canal, não? Foi. Ela tirou alguma vez alguma coisa pra carta pro nosso canal. Através da live do Dantesco. Exatamente. Né? E ela sempre acerta. Então, creio que existam pessoas sérias realmente. Mas essa pessoa que não, aquela menina que eu seguia a Bruna... Esqueci o nome dela agora. Cartomante, não é isso? Bruninha Cartomante. Bruninha Cartomante, do Twitter, é uma força da natureza. Aquela mulher, ela sabia tudo do Big Brother. Agora, ela acertou, não sei se contaram pra ela, de fato que ele perdeu, ele deu muito dinheiro. Ela acerta que tem muito dinheiro. Só que no final ela termina dizendo que... Mas ela falou que ele ia se estabilizar. Porque ele vai... Gente, assim... Querendo ou não, pelo que eu pude perceber, pelo que já pude pesquisar de outras coisas, eles ganham 10 mil por episódio. Então, assim, se passar... O casal, né? O casal. Mas aí, não sei se ele vai dar parte, mas assim, 10 mil, pra quem tem 46... Já tem $46? Porra, é igual a Cartomante acertou. É igual a não, 46 por aquele episódio. Sim, é igual a fora os outros, que já passaram 4, já são 40. Sim, é igual a mitocôndria quando aparece na célula. Aí não sei se eles recebem depois, ou quando vai pro ar, não sei quando é que é aquele... 36. Não sei quando é que eles vão receber, se é quando vai pro ar, como é que acontece a situação, mas ele querendo ou não... uma aula de biologia celular aqui, tu menosprezou, mas... Eu não tenho nada disso. Tô falando uma coisa séria. Eu também, se não fosse isso, tu não tava aqui viva. Ué? Tá bem. Enfim, deixa eu esquecer o que eu tava falando. Você estava falando da cartomante do Lauren que tá recebendo 40 mil já nessa brincadeira. Então ela está certa sobre isso. Você imagina, o cara tinha 46. Só esses 4 episódios já são $40 dólares. $40 mil. Tô milionário. E aí a vidente vai dizer que ela terá um bom futuro se aproximando dela.
vai dizer que o Lauren tem sex appeal. Eu achei essa tradução meio estranha, porque eu acho que não é bem isso que ela quis dizer. Mas como tu tinha na cara, não, falou tem sex appeal. Pô, enfim. Ele vai ficar todo Talvez. contente. Eu acho que ela quis dizer que ele tem, talvez... Que ela quis dizer que ele tem fogo. Ela quis dizer assim. que ele é foguento. E ele é mesmo, ela acertou Entendeu? de novo. Ela acertou de novo. E ela vai perguntar por que ele ficou contente. Ele falou que assim a Faith não foge dele. Aham. Aí a mulher fala do dinheiro. E aí ela pergunta se ele vai ser o primeiro e último namorado dela. E a mulher faz mó textão e fala que o relacionamento deles vai ser um sucesso. Uhum. E aí eles vão conhecer uma... Se fosse aquela coisa do tipo, foi bom enquanto durou? Sei lá. Eu sei que eles vão então conhecer uma amiga dela, que é a Mama Jing, que é funcionária do hotel e mora no hotel. Inclusive, eu não sei como são as Ela também. Quê? Porque a Feita me mora no hotel. Sim. Eu não sei como são as leis trabalhistas na Filipinas, mas aparentemente todo mundo que trabalha no hotel mora no hotel, né? Daqui a pouco eu já descobri que o cara da recepção também mora lá, mas enfim. Vai encher ele de perguntas. Mas as principais perguntas são se ele ama a Faith. Aí ele vai dizer que sim, que fala pra ela todo dia. E aí pergunta pra ele qual é o plano dele em relação aos dois, a Faith. E aí ele fala que é complicado, mas que ele pensa em ficar lá na Filipinas com ela. Aí nesse momento... E não voltar. Aí a Faith já imita fez quase um suricatozinho. Ou aquele meme da Chloe, da garotinha. E olha, você entendeu o que tá acontecendo. Uhum. E ela recebeu o golpe. E aí a Mama mas Jing, foi educada e fina. A Mama Jing pergunta por que ele fala pra eles poderem ficar juntos, já que o custo de vida na Filipinas é mais barato do que nos Estados Unidos. E aí Eita, não tá de espirrar. A Faith fala que ela não sabe, que ela achou que os dois fossem pros Estados Unidos juntos. E aí pra produção, inclusive, ela vai falar que eles sempre falaram dela ir pros Estados Unidos com ele e ele nunca veio com esse papo de ficar nas Filipinas. Porque ele não fala nada pra ela. A verdade é essa. A única coisa que ele fala pra ela é que aceita ela como ela. E era isso que eu queria falar. Me incomoda muito esse papo dele ficar dizendo assim, eu aceito você... Desculpa. Eu aceito você como você é. Porque pra mim isso é uma maneira também de ficar sempre rebaixando ela. Como se ela precisasse da aceitação dele pra ela poder ficar com ele e junto, entendeu? Se ele gosta dela, se ele ama ela, não é eu aceito você como você é, eu te amo, a gente tá junto, acabou, né? Eu te aceito. Tá entendendo o que eu tô falando? Porque também ele, narcisista, sim, aproveita-se disso pra ficar meio que tocando na tecla do tipo, viu? Como eu te amo, como é que eu te aceito, então você também tem que me aceitar. É uma moeda de troca que ele tem, até porque ele não tem muita moeda de troca ali, não tem muito a barganhar. Na verdade, ele vem omitindo a vida dele, omitindo quem ele é há muito tempo. E aí ele chegou aí meio que sem muita coisa pra oferecer. A não ser o corpinho dele. Só aquele sorrisinho que ele dá assim. E o bingolim Calma aí, Ana Cláudia, a gente vai falar disso ainda, peraí. Aí eu sei que a Mama Jing vai falar que talvez fosse melhor eles irem para os Estados Unidos para terem mais oportunidade, e ele fala que não sabe como vai fazer porque nos Estados Unidos ele é um sem teto, que não tem dinheiro o suficiente para pagar um lugar para morar. Nisso a Faith começa a segurar o choro. Ela não chora, nítido. Mas o olho dela começa a ficar a lágrima desceu e ela sugou de volta. Foi quase isso. E aí ele vai dizer que estando ali ele consegue trabalhar de maneira remota, ganhando 16, 17 dólares por hora. Só que ele tirou essa informação... Você sabe de onde? Do nada ele meteu essa. E a produção vai perguntar para ele depois que trabalho é esse que ele vai fazer, como ele pretende. Ele fala que ele tem alguma noção de TI, então que ele pode trabalhar de maneira remota no computador, fazendo atendimento, mas que ele pode ser chapeiro também, que ele pode dirigir caminhão, que são muitas oportunidades. É o americano médio achando que vai chegar no país dos outros e vai conseguir fazer qualquer coisa. Vindo do país das oportunidades, sim, da qual ele não tinha nenhuma. Sim. Apesar de muitas oportunidades, ele havia escolhido trabalhar numa profissão que ele não podia nem pagar onde morar e mal como viver. Vivia de favor. E que eu tenho a percepção, posso estar enganada, que supostamente, Deus me claro, supostamente,
ele até mesmo trocasse moradia por favores sexuais. Aí tu já tá sendo... Supostamente, isso que eu falei. Tá fazendo É a impressão que eu tenho. suposições muito pesadas. Não que pra ele já não esteja juntando o bom o útil ao agradável. Não, mas é diferente. É totalmente diferente. Uma coisa é você dizer que ele está trocando, que ele está fazendo escambo com o próprio corpo em troca de moradia. Outra coisa é você dizer que ele transava com as pessoas e aproveitava para já ter onde dormir. São coisas diferentes. É, útil ao agradável. Sim, mas é diferente. O segundo tem uma conotação diferente do que a sua primeira hipótese. Porque a primeira hipótese pré-estabelece uma comercialização. Um escambo. Como eu falei. Escambo. A segunda, não. Pô, mas também é um escambo. A segunda ele tá, é diferente. A segunda ele tá unindo o útil ao agradável. Tá entendendo? É diferente. Deve ser. É sim. E isso evita processos. Pra mim tá tudo errado isso aí. Aí, a Faith fala Mas que eu falei sabe supostamente. que, sim. Deixei registrado. Sim, supostamente. nós estamos afirmando nada. E aí a Faith vai dizer que sabe que o Lauren é um trabalhador e que só queria alguém que aceitasse ela e como ela é, e ele aceitou, e ele vai dizer que aceita ela do jeito que é. Frase super problemática que a gente acabou de comentar, né? E aí, pra produção, a Faith vai falar que espera que não tenha mais nenhum segredo. Só que mal sabe ela que no dia seguinte, o Lauren vai descobrir uma coisa muito inesperada. Porque ele vai receber uma mensagem de uma colega dizendo que, e aí desculpa gente, mas está com uma DST, vamos dizer assim, né? Está com uma DST e que muito provavelmente ele estará também, e aí ele conta que eles praticaram a felação 1,5 antes dele viajar. E aí a produção vai perguntar se ele tá bem com isso, e aí ele vai falar que ele tá bem, só que desde que ele chegou nas Filipinas, ele percebeu que o pênis dele estava apresentando sintomas que não costumava apresentar. Meu anjo, tu tem quantos anos? Tu tem 30 e poucos anos, tu não sabe identificar sinais. Ele falou que ele sempre é muito saudável, nunca teve nenhuma doença. Mas o motivo ainda, se tu sempre foi muito saudável e de repente parece que não tá, tu achou o quê? Que foi o fuso horário? Tá chorando de saudade? Umidade, que foi a umidade? Pô, gente, pelo amor de Deus. Gente, assim... E assim, isso foi uma salvação pra Faith, porque ele convidou a Faith pra transar na noite anterior. E ela tinha aceitado. Gente, assim... Ela falou que ia aceitar no dia seguinte ou no outro. Cara, ainda. eu vou te falar, eu tô muito preocupada com a Faith, gente. Gente, olha, eu vou te falar. Eu tô com o coração na mão por essa pobre. Eu sinto que esse cristalzinho vai quebrar. Entendeu? Cada episódio ela se torna pra mim mais cristalzinho e ao mesmo tempo mais eu fico vendo que ela tá tipo assim na última prateleira, na beiradinha assim, e que alguém tá esbarrando, já esbarrou e a estante já balançou e isso já tá praticamente voando pra cair no chão. Gente, assim, cara, eu não sei o que dizer sobre esse cara, a não ser que é uma pessoa muito preocupante. Porque a preocupação dele... cara, ele tá doente. E a preocupação dele é assim, pô, como que ele vai contar isso pra Faith? Porque isso vai acabar atrapalhando a relação deles. Não, ele tem que contar, até porque assim, primeiro, eu não sei se lá é obrigatório ele fazer seguro de saúde pra ir pra lá. Alguns países é obrigatório. Você só entra no país se você tiver um plano de saúde. Não sei se ele fez. Como ele é sem grana, e ele falou que ele gastou tudo na passagem, eu não sei se ele comprou algum seguro de viagem, algum plano de saúde para ir para lá. Já pesquisei que a Filipinas possui plano de saúde, possui saúde pública gratuita e saúde pública particular, porém, eu não sei se vai ser essa facilidade toda. E não sei também se... Não, particular sempre, mas assim, digo pública. Não sei se vai pagar por um estrangeiro. Aqui no Brasil pagaria-se. Aqui daria um remédio pro feliz. Lá eu não sei. E aí fica essa coitada, talvez ela tenha que tirar do bolso dela, porque com esses dólares não deve poder pagar um médico, pagar um medicamento. Ela vai ter que talvez começar a gastar do dinheirinho dela pra poder curar esse infeliz, porque ele pode até ter um problema mais sério se ele não tratar disso. Concorda? Bom, mas isso é a vida querendo dar um sinal pra ela se livrar dessa... Não vai virar, não. Vai não. E deles é isso, né? Ô dó, gente, ô dó. Meu coração tá na mão. E aí vamos agora pra Tiger Lily e Adnan, porque chegou o dia da festa do casamento, vão ter 200 convidados nessa festa, e aí na verdade são 202, né?
porque são 200 convidados do Adnan e 2 convidados dela, que é o cabeleireiro e a maquiadora, basicamente. E ela vai dizer, e aí uma vida muito triste, né? Porque ela vai dizer que ela nunca foi num casamento, porque ela mesmo casou rapidamente no cartório, a família dela, então ela não teve festa de casamento, a família dela era muito pequena, então ela nunca viu ninguém da família casando. Até Então, a produção pergunta, mas como assim? uhum. Ela fala, não, é porque o meu marido não deixava eu ter amigos, eu tenho uma família muito pequena, então eu nunca fui num casamento, mas meu sonho... Aí você vê, cara, putz, como que Você vê que não é o amor que está conduzindo essas pessoas. é ilusão, cara. O que eu tô falando é iludido. Como esse sonho, que eu não acho errado ninguém ter o sonho de casar, de vai grinalda, de ter de ter uma linda cerimônia, de ter uma festa maravilhosa. Cara, isso é muito legal, maneiro. Mas, cara, você vê que ela chegou, sei lá, 30 anos. Não sei porque ela não fez isso com outro parceiro, porque parece que ela tinha grana, tinha condição, mas talvez nunca tenha se preocupado e querido realmente fazer isso para agradá-la. Parece que não era uma pessoa que se preocupava com os sentimentos dela. E a percepção que eu tenho é que ela tá de novo repetindo a figurinha. Não só a gente, né? Os amigos dela, inclusive, estão desesperados por Cara, isso. porque assim, de novo o cara organizou. Embora o outro tenha organizado um casamento que era do tipo, vamos ali fazer uma cerimônia em Las Vegas e vambora. Esse, ainda pelo menos os sonhos batem. Mas só isso, porque também, se o que ela quisesse escolher alguma coisa ali, ela não tinha direito não, porque ele organizou tudo, ele decidiu tudo, ele não perguntou nada, o convite de casamento só tinha a cara dele. Então, assim, eu fico me perguntando, cara, como que pode que... E ela, por enquanto o que ele quer e o que ela sonhava está coincidindo, ela tá ok. Aí ela já falou, não me sinto pressionada, não sinto que ele manda em mim, não me sinto sufocada, tá tudo bem pra mim, porque até agora as coisas... Primeiro, só tem 4 dias, 2 dias que ela chegou, e até então está acontecendo o que ela imaginou que ia acontecer, que era ela se casar, ter essas festas, ter esses eventos, e que era o sonho da vida dela. Beleza, eu quero ver depois que passar tudo isso, né, no day after, quando acabar tudo, como é que vai ser, e se ela vai continuar arranjando desculpas para sentir amada e querida como ela acha que ela tá sentindo. Agora, assim... Mas por enquanto, vou te falar, e o comportamento dele, para mim, até agora... E nos depoimentos eles estão aparecendo juntos falando. Então... E assim, gente, ele é um homem médio lá do país dele, lá da Jordânia, e eu não achei ele nem um pouco, assim, deseducado. Eu acho até que as formas como ele vai falar para ela sobre as questões das exigências que ele tem, ele até procura falar disso de uma forma não arrogante. Ele é autoritário, tem que ser assim. Eu não quero que seja diferente. Mas eu já vi gente pior nesse programa mesmo, lidando com situações de forma pior. Mas, ao mesmo tempo, tá nas câmeras, tá sendo filmado. Ele não é um cara desconectado que não tenha assistido esse programa antes. Enfim, ai, gente, assim, vou te falar. Essa temporada... Embora não tenha até por causa disso mesmo, os personagens parecem muito pessoas reais. Se você parou de assistir 90 Dias para Casar, porque as pessoas ficaram muito caricatas e começou a ficar focado só em algumas pessoas que não valiam a pena, cara, dê uma chance para o 90 Dias antes dos 90 Dias, porque assim, essas pessoas parecem muito reais do que as outras temporadas anteriores, das outras subprodutos da franquia. Então dá uma chance. E aí ele vai dizer que por mais que o cabeleireiro seja amigo dela há mais de 20 anos, ele só pode ficar no cômodo se a outra amiga ficar. E só pode tocar no cabelo. E que só pode tocar no cabelo dela, né? Só que tem um problema aí, porque os cinegrafistas vão chegar, os cinegrafistas que ele contratou, e são 2 homens. E foi ele que contratou, né? Foi ele que contratou. E Acho ela que nem vai ficar lembrado disso. Quê? Acho que ele esqueceu disso. Pois e ela vai falar que tá meio perdida em relação a isso, isso vai criar uma série de dilemas, porque, por exemplo, a amiga quer ir retocar a maquiagem, não pode porque ela tem que ficar ali porque o cara tá fazendo o cabelo dela.
E porque o cinegrafista cara tá lá. filmando. Aí depois ela precisa ir se trocar. Ela não pode se trocar porque o cinegrafista tá ali olhando. Eu não sei nem se o cinegrafista tentou forçar uma barra, tá? Pra ver se de repente via ela se trocando ali na frente dele. Porque elas também já chamaram o cara pra perguntar sobre pornografia. A gente não sabe o que o cara entendeu disso. Não sei. Então não sei nem por que o cara forçou tanta barra. Não sei. Porque depois ele saiu. Ele acabou saindo. Ele já podia sair, ele já tinha feito as podia fotos. ter saído. Fazia uma foto dela passando um batom, passando um blush e saia dali, pô. Pois é. E aí ela vai contar para os amigos, inclusive, a situação do cabeleireiro. Os amigos vão achar estranho, né? Que a gente já comentou do vídeo anterior, que ele ficou cronometrando. E ela vai falar que gostou porque sentiu que ela era o bem mais precioso dele e que ele estava cuidando dela. Coisa linda. E aí os amigos vão falar para ela, o seu antigo casamento acabou assim, por causa disso. Por causa desse controle. E ela falou que era diferente. Né? E aí, só para encerrar, né, ela vai ficar confusa com essa história dos cinegrafistas e vai falar que algumas informações estão se perdendo na tradução da conversa dela com Adnan. Porque algumas coisas são permitidas e outras não. Mas que ela vai ter a vida toda para aprender. Com certeza. Isso não tenho dúvida. Eles vão se encontrar no hotel, ele fica emocionado vendo ela fica emocionada vendo ele, mas é uma emoção da parte dela que eu acho meio estranha. Às vezes eu acho que ela tá reagindo como ela acha que deveria reagir, e não de maneira tão espontânea assim. Tanto é que o Adnan pergunta para ela várias vezes ao longo dos episódios se tá tudo bem, porque ela tá calada, e eu acho que a ficha caindo e ela tentando manter a compostura. Vai chegar lá, e aí eles vão de carro pro hotel, todos os carros passando do lado deles buzinando, e pelo jeito vai ser uma festão, né? Aguardemos os próximos episódios. E aí agora vamos falar de Brian e a Ingrid, né? Eles já tiveram uma primeira noite muito complicada, porque o Brian reforçou a barra em relação à situação dele com um cadeirante. Ele resolveu expor de uma vez todas as dificuldades e de maneira exagerada ainda. E aí ele vai perguntar para ela se foi muito para ela a noite anterior. E aí vai perguntar se foi tudo novo. Ela vai falar que foi tudo novo e que tem que ter um pouco de paciência com ela, porque ela ainda tá aprendendo, tá? E que é tudo novo para ela. E ela vai dizer para a produção que ela fica confusa, porque ele sempre falou que era independente nos Estados Unidos, que ele conseguiu se virar, e aí ele chega, ela precisa preparar os apoios lá do carro, ela precisa ajudar ele a tirar a roupa, e ela achou isso tudo muito confuso, e ela vai até se questionar, será que ele fez um teste para ver como ia reagir? Tu vê que ela é esperta, Ela não é boba. Eu vou ser sincera, eu não gostaria que fizessem isso comigo, eu não me sentiria feliz com isso não, isso me incomodaria muito. Mas ela, e ao mesmo tempo, cara, assim, eu vou falar, ela é extremamente educada e controlada. Já vi outras brasileiras nesse programa, inclusive, que já teriam rodado a baiana diante de algumas situações daí. Até mesmo da primeira noite, do tipo assim, cara, porra, tu mal chegou, já é uma intimidade, assim, 1000, né? E assim, não tô, e você não me preparou para isso. Porque eu entendo que algumas coisas, mas como eu queria falar pessoalmente. Gente, mas não tem como, isso é uma relação online de 2 anos. Se você esperou para contar coisas tão sérias e tão íntimas na hora, isso acaba trazendo um peso para a relação naquele momento e um estresse que a pessoa já podia ter diluído, que ela já podia ter pensado, resolvido, digerido. E você traz para aquele momento que vocês se conheceram, que já tem todo um peso de estar se conhecendo naquele momento. Cara, assim, não é possível. E detalhe, é uma notícia depois da outra, né? Esse episódio tá demais. E aí ele vai de carro para a cidade dela, eles vão ficar no hotel lá, e aí no meio disso tudo ele vai falar, ela pergunta para ele o que ele quer fazer, ele fala que quer conhecer pessoas, quer conhecer a família dela, quer conhecer os amigos, quer saber quem eles são, e ela vai falar, eu não falei de muita gente sobre nós dois não. Ela já vai ficar meio assim, e ele vai perguntar sobre os pais dela, vai falar que o pai dela, ela vai falar que inclusive é ignorante. Meu pai é muito ignorante mesmo, nem eu consigo entender muito bem a cabeça dele. O Brian vai falar para a produção que ele quer porque quer conhecer o pai, porque ele quer casar com a filha dele, então ele tem que se apresentar. E aí nisso o Brian pergunta para ela, mas quantos anos tem seu pai? E ela, 54. Aí ele, é a minha idade, eu tenho 51. Aí ela, você tem 51? Ele 51. Ela, Brian, 51,
Você tem 45 anos, Brian. Você me falou que tinha 45 anos. Aí ele, não, sempre falei que... Aí ela, você mentiu a sua idade? E aí ela vai dizer pra produção, já vai ficar um outro clima ruim no carro, e ela vai dizer pra produção que ele disse que tem que... de novo, mais informação, ou de informação desencontrada do que ela tinha dele, e que ela tá ficando com medo da próxima coisa que vai sair da boca dela. Mal sabia ela o que iria sair. Não sabia o que estava esperando por ela. E aí ele fala que eu falei que a minha filha tinha a mesma idade que você, ela, eu não parei pra somar, enfim. E aí, durante a viagem, ela vai perguntar pra ele como foi que ele ficou na cadeira de rodas, que ele falou que sofreu um acidente, mas que ele nunca contou detalhes. E aí vamos lá, né, gente? Não foi acidente. Para começo de conversa. Não foi acidente, né? Acidente é você tropeçar, acidente é um cisco cair no seu olho, até coisas mais... carro bater no seu carro. carro bater no seu carro. Ou você bater numa árvore sozinho. Isso é um acidente. É porque eu tava pegando coisas leves, né? E a gente aqui no primeiro vídeo, se você assistiu o nosso primeiro vídeo, a gente fala aqui, cara, tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí, tem mais coisa aí, ele não tá querendo contar. A gente vai descobrir que ele tá envolvido com algumas coisas, aí ele conta, inclusive, aí a gente fala, tá vendo? Só que aí ela vai entrar em detalhe e falar que tá com medo, mas que vai precisar contar. E aí ele escolhe a pior maneira possível para contar para ela. E o pior é que ele sabe falar um português muito bom, o que torna tudo mais bizarro. Porque ele tá lá dirigindo ele. Então, eu nunca contei pra você que eu vendia drogas? Aí ela, não. Aí ele, não? Eita! Ela, não, Brian, você nunca me contou. Não, ela fala assim, eita! Ela fala, eita! Gente, assim... Aí ele, eu vendi drogas por 5 anos, usei também... E aí ela vai arregalando o olho, ela vai fazendo umas caras, e aí ele conta que enquanto ele estava nessa vida, ele casou com a segunda esposa dele, e aí pra produção ele vai dizer, inclusive, que foi um momento que ele ganhou muito dinheiro, e por isso ele não conseguiu resistir, mas que ele ficou sem falar com a família durante o tempo por causa disso, só que ele resolveu largar essa vida, e aí ele foi... E aí ele resolve se separar dessa esposa dele, e aí ele conta pra ela, então, que na verdade esse assalto foram 2 caras, que foi a ex-esposa dele que encomendou o assalto. Fez a emboscada. Talvez foi matá-lo, não conseguiu matar, mas alejou. Né? E aí ele fala, não imaginava que uma bala fosse fazer isso. Assim, ele tenta forçar uma naturalidade que o impacto que só tornou tudo pior, cara. Porque assim... eu nunca contei pra você que eu vendia drogas, não? Eita! De novo, gente, eu não sei que mundo que essa galera vive. O americano, principalmente. Nesse programa, às vezes a gente vê as pessoas com um passado e com algumas situações de vida super problemáticas, e é como se o resto do mundo também vivesse nessa loucura. E não vive. E aí acha que todo mundo vai entender e vai receber do tipo assim, ai, que bom que você então mudou, tudo bem, entendo o seu passado, te recebo de braço aberto. Cara, e não é isso. Um passado envolvido com esse nível de envolvimento com droga, com venda e com uso, faz com que ela realmente possa se questionar. Cara, ela tem filhos. Sim. E a minha segurança. Não só isso, assim, é uma série de questões. Porque, vamos lá. E de novo, o que mais ele não pode não estar escondendo? Pois é, o cara já escondeu até a idade. Aí ele vai querer que ela vá para os Estados Unidos com ele. Vai que ele tá escondendo alguma coisa. Ela vai falar pra ele, inclusive, né, que... Aí, rapidinho, aí ao mesmo tempo, ele vinha escondendo tudo isso e quer que ela mostre ele pra todo mundo. Sim. Quando, na verdade, por mais que eles estivessem conversando há 2 anos pela internet, eles só se conheceram agora de verdade. Acho muito salutar que ela não queira apresentar todo mundo pra ele. Porque, de novo, ele só veio aqui pra eles se conhecerem. Ele não veio aqui pra eles se casarem. Ele veio aqui pra ver se realmente, fisicamente, pessoalmente, ia dar match. Se ia ter liga. Agora, não quer dizer que ele precise conhecer todo mundo da vida dela mais importante, né? Agora, ele vai forçar essa barra, porque ele quer talvez sair daqui comprometido. Porque ele, inclusive, parece, supostamente, teria, né, esse pendão
de se relacionar abruptamente com as pessoas. Afinal de contas, já teve acho que 4 casamentos. 4, esse deve ser o 4º ou 5º. 2 noivados e não sei quantas namoradas. Sendo que ele só tem 55 anos. Vamos lá nisso aí, né? E aí ela vai falar pro Brian que ela não se sente bem com essa história. Ele vai dizer que não é pra se sentir bem. E ela vai falar, nunca usei drogas e não concordo com essa história não. Eu sei que vai ficar um clima super ruim no carro. Ele vai até comentar silêncio. Ela é bom. Aí ela fala, você nunca falou da droga, porque não falou antes da gente marcar um encontro? Aí ele, porque não faz diferença. Aí ela, claro que faz, o que garante que esse cara não vai usar? E aí ela começa até a gaguejar, porque ela fala, essa moça, esse cara, não vai usar cocaína depois que casar comigo. Eu penso assim, você traficava droga, será que não faz mais porque não anda? Mandou assim. Tá certa. E, cara, assim, tudo bem, você tem um passado. Depois ele fala assim, porque todo mundo tem um passado. Cara, todo mundo tem um passado, mas nem todo mundo tem um passado do teu tamanho. Tu tem um bagageiro aí enorme de passado. E nem todo mundo está disposto a dividir, dividir esse passado. Assim, dividir no sentido de carregar junto. Por mais que eu diga assim, beleza. Eu acho até que, inclusive, se esse passado é algo tão passado assim, não tinha nenhum problema dele já ter contatos para ela. E dito, olha, inclusive depois do acidente, eu me transformei, sou uma pessoa diferente. Isso me fez repensar minha vida. Isso me fez repensar meus valores. Né? Então hoje eu não uso droga, mas não penso nisso, eu tenho essa profissão, eu tenho uma vida modesta, mas eu sou mais feliz. Cara, era essa conversa para se ter. Agora, quando você joga isso no colo da garota, quem me garante que ela não chegue lá e não continue traficando? Sim. Por mais que ele esteja num programa de televisão, de novo, é só mentira em cima de mentira, omissão em cima de omissão. E a garota tá levando ele para a cidade dela, uma cidade pequena, tá levando ele para próximo da família dela, dos filhos dela, de todo mundo, quando ela não tinha esse conhecimento. Isso é extremamente injusto. Eu ficaria revoltada. Eu vou ser sincera, eu daria meio off assim, é o seguinte, volta para casa. Volta pra casa, a gente vai continuar conversando por mais 2 anos pra ver se eu começo a te conhecer um pouco, aí vejo se eu tô afim de continuar essa conversa contigo ou não. Não dá, eu mandaria embora. E aí ele vai dizer pra produção que tá super decepcionado com a reação dela e com a frase que ela falou. No hotel, quando eles chegam... Aí ela não pode decepcionar também com o que ele falou. Não. Toma banho, moleque. Tu é moleque. Tu é moleque. E aí ela vai perguntar o que ele vai fazer, ele chama ela pra ir pra piscina, ela fala pra ele indo que ela vai procurar alguma coisa pra eles comerem. E ainda ela vai falar pra produção que até pela criação que ela tem, é muito complicado pra ela toda essa situação envolvendo droga, que ela não sabe como reagir. Ela vai dizer que se sente enganada, com razão. E aí ele vai dizer pra produção que se sente julgado e que o que ela falou pra ele sobre ele só não continuar traficando porque não anda mais foi horrível. Assim, é uma coisa muito horrível de se escutar realmente. Mas ele precisa entender o contexto que foi falado, né, cara? Ele só tá mandando bordoada na cabeça dela. E ela tá desde a noite anterior se segurando, tentando ser educada, entendeu? Uma hora o caldo ia entornar, cara. Foi 24 horas de bordoada. Entendeu? E vou te dizer, 24 de bordoada, e ela aceitou dormir com ele só com um camisão. Os dois dormiram juntos abraçados, acordaram juntos abraçados. Então, assim, tá ela levando as bordoadas e pensando, não, vamos lá. Uma hora o caldo ia entornar. Ainda mais que uma coisa que para ela parece ser muito complicada, que é a questão das drogas, né? Não só para ela, mas enfim. Moleque. E ela vai falar para a produção que não teria dado chance para a conversa evoluir se ela tivesse sabido desde o início dessa situação da droga e que acha que ele já não falou inclusive de propósito para ela no início, para dar tempo dele poder se apresentar mais, conhecer mais, dela se envolver e aí ele Má fé. largar a história. Aí, até quando a gente estava conversando sobre o negócio de casamento às cegas, acho que tem muitas cegas no Reino Unido, que o cara ficava perguntando se a pessoa tinha animal. Cara, tem certas coisas... Suécia, né? Tem certas coisas que são premissas importantes pra você. Você tem que falar desde o início que você começou a conversar com essa pessoa, seja presencialmente, seja online, não interessa, cara. Porra, é o tipo da coisa que você não tem como esconder isso. Você vai sair contando pra meia internet isso? Não. Mas, cara, em 2 anos você encontrou a oportunidade de contar pra ela?
E aí eu sei que ele chegou no quarto de novo, ela chega com a comida, e aí ele fala com ela que vai se preparar pra dormir, vai tomar banho, ela nem responde. Aí ele encosta no braço dela assim, ela, tá, tudo bem. Enfim, está fadada ao fracasso isso daí. Eu não sei, cara, que às vezes, eu acho que às vezes ela tá meio que em outra área, assim, meio que digerindo. Não, ela tá o tempo todo tentando digerir o que tá acontecendo. Mas essa história, eu vou te dizer, essa história das drogas pegou muito ela, pegou muito. Claro! Sim. E aí vamos então agora pra Sunny e Via. E a gente quase não vai ver o Sunny, na verdade, nesse episódio. A gente vai mais acompanhar a Via, a gente descobre que ela fica tomando banho em chamada de vídeo enquanto tá com ele, e ele fica todo contentão. Aí foi pra você, esse menino é muçulmano? Esse menino é muçulmano? Isso pode na religião muçulmana? Porque os muçulmanos que eu já conheci nesse mesmo programa, isso não pode não. E aí ela vai... E aí... Que o cara de pau insistiu pra ela levar ele pro banheiro. Sim, e aí ele vai... Porque ela já perdeu um celular, sim, inclusive. Cara de pau! E aí ela... Peraí. Ah, tá. Eles vão começar a conversar e aí ela vai falar que... Ele vai falar que não contou pros pais dele ainda que ele vai ficar no mesmo hotel que ela, porque os pais não vão aceitar, claro. Mas os pais aceitarem a mulher ficar tomando banho na frente dele por via chamada. E, cara, e assim, ela fica se expondo, ela nem sabe se ele tá gravando a tela ou não, enquanto ela tá lá pelada, entendeu? Tá se expondo pro programa, porque quem tá gravando tá vendo, o programa tem que botar blur na edição. Mas não faz isso não, meninas, pelo amor de Deus, gente, vocês não sabem nem o que vocês estão falando do outro lado. Não é porque vocês estão no programa lá do 90 Dias que você já fazia antes do 90 Dias estar ali com você. Meninas, não façam isso não, gente, se expõem assim não, porque você se arrisca muito. E aí ela vai perguntar pra ele se os pais dele queriam que ele casasse com uma muçulmana, ele falou isso é o de que menos, sim. filha. E aí vai perguntar se ele quer que ela se converta, ele vai falar que não quer, mas como namorado dela, ele tem que perguntar, e ela fala, então você quer. Porque pro que ele interessa, ele é muçulmano. Aí ela vai falar porque que ele não bebe, interessa, ele não... que ele fuma, que ele vai pra festa, mas enfim. Que ele vê ela tomando banho, que ele tá disposto a dormir no mesmo quarto que ela na primeira noite. Porque o Adnan casou. A gente achou um absurdo casar? A gente achou. Mas ele casou. E casou, apresentou pra família, casou lá, na frente de todo mundo, entendeu? Pô! E aí ela vai contar, inclusive, que numa das várias famílias adotivas que ela ficou, os caras eram super religiosos, a vida era super regrada, e isso fez com que ela acabasse tendo resistência à religião, de um modo geral, e que ela não vai se converter só porque alguém quer. E aí nisso a gente conhece o Rory, que é o ex dela que vai com ela, e a gente vai descobrindo então que a história deles é super complicada, porque na verdade não é que eles estavam com objetivos, eles falam que eles estavam com objetivos diferentes na vida, mas na verdade não foi isso. Claramente foi porque enquanto eles estavam juntos ela estava grávida, o irmão dela faleceu aparentemente de uma maneira brutal, né? Que ela não entra em detalhes, mas foi numa ação policial. Ela não era um irmão que era muito próximo a ela, era o irmão que ficava com ela nas casas das famílias adotivas, e aí ela acaba perdendo o bebê, e aí isso acaba fazendo com que a relação deles não dê mais certo. Mas eles vão continuar próximos. Enfim, a história dessa garota também, assim, é mais uma história que tu vê que é uma pessoa na busca de ser aceita, é uma pessoa na busca de várias outras coisas e não só de uma relação, assim. Mas uma pessoa que tem problema com a rejeição. É incrível. E aí... E que tá indo em direção a uma rejeição. Não faz sentido, não. Antes de a gente falar do Rory em si, ela vai deixar um cachorro dela com um cuidador. A gente descobre que o cachorro dela tem protetor solar e que é pra colocar fralda caso o cara receba visitas na casa dele. Claro, pra ficar vendo as coisinhas dela. Não, é pra se ela fizer alguma coisa. Sim, também. E que o petisco preferido dela é pepino e ela já deixou alguns pepinos na mochila dela. E aí quando ela vai conversar com o Rory, ela conta, porque o Rory também não sabia, que o Sunny não sabe ainda que ele vai. E aí o Rory vai falar que ele se sente numa posição muito difícil no meio disso tudo, como que ele vai chegar lá, o cara não sabe que ele tá lá, e ela vai contar que é porque ela não sabe como ele vai reagir se conta antes, então ela não quer brigar com ele por isso antes, ela prefere contar lá quando ele já estiver depois. Prefere brincar depois. E aí é o que o Rory fala, cara,
peraí, né? E ele vai falar pra produção que ele fica preocupado com essa história toda, né? E ele fala pra ela, ó, se ele ficar de graça pra cima de você, eu vou partir pra cima dele. Parece que ele tem muito carinho por ela, pela história toda que eles viveram. Não acho exatamente que ele tem algum interesse amoroso por ela, mas acho que ele tem carinho e preocupação genuíno por ela, né? Até porque acho que ele vê as fragilidades, vê como ela é frágil, né? E aí, de alguma forma, ele se vê... De novo, eles não terminaram porque eles não queriam mais um ou outro. Eles terminaram por causa do trauma que eles passaram. Então, assim, tem uma cena que a edição mostra no início lá no programa, né, fazendo resumo no primeiro episódio tudo acontecer. O Rory parece ser bem babaca com o Sunny. Mas eu vou ser bem sincero, eu já não sei. Eu não sei se é só a magia da edição, que parece que ele é babaca, no final vai descobrir que ele realmente está defendendo a Vi. Mas é uma história muito doida, assim, muito doida mesmo. Ô, Senhor. E aí vamos pra outro casal, e aí esse casal aparece a primeira vez nesse episódio. É, o novo casal. Que é o Niles, de 37 anos, de 37 anos, fã de RPG e fantasia de um modo geral. Ele vai contar pra gente, então, que ele é autista. E ele vai se relacionar com a Matilda, que é uma moça de 23 anos, lá de Gana. E aí ele vai comer um bacon super queimado, gente. O que é muito estranho. É engraçado que ele oferece para a produção e a produção foca no negócio do Ricardo, assim, parece o carvão. Ele vai falar para a produção que ele é hipersensível, então o troço queima, ataca o alarme de incêndio, ele fala que aquilo é horrível para ele por causa do volume que fica, ele fala que ele consegue ouvir o barulho da eletricidade. Eu acho que ele se estressou com as pessoas, se distraiu e queimou, foi isso que aconteceu. E assim, e ele não percebeu que estava queimando o bacon. Acho que ele estava estressado com as pessoas ali, com tudo ao redor dele. E aí, quando ele chega no trabalho dele, todo mundo que ele cumprimenta pergunta, como você está? Ele continua aqui, quase inteiro. Então isso deve ser um bom sinal. Só que ele fala isso literalmente para todo mundo, a ponto da produção perguntar por que ele repete isso. Ele fala que repetições dão uma sensação de segurança para ele. Conforto, né? E aí vamos lá, né? Porque tem a Matilda de 23 anos. A gente não vai acompanhar a Matilda agora, a gente só vê a Matilda conversando com ele pelo telefone. Vemos muito pouco de Matilda para ter qualquer tipo de análise. Só que o Niles fala pra gente que depois de alguns meses conversando com ela, que eu não consegui anotar quanto tempo eles estavam conversando, né? Ele não vai resistir e vai pedir ela em casamento. Falou textualmente, falou sim. Entendeu? E ela aceita. E aí o que a Matilda está fazendo? Está planejando o casamento. Como qualquer noiva que é pedida em casamento. De Gana. Como qualquer noiva que está sendo que foi pedida em casamento e aceita, o segundo passo é o quê? É começar a pensar na cerimônia em si. Até porque alguns países realmente, nos países muçulmanos, os noivados não são longos. Você pediu alguém em casamento, você fica noivo, é já para começar a organizar o casamento, e o casamento vai ser em breve. Não existe como aqui no Ocidente, que você fica noivo 10 anos de alguém. Não é isso. E aí aqui o noivado é realmente uma preparação para o casamento mesmo. No Ocidente, ficar 10 anos de noivo também é complicado. Mas tem gente. Sim, mas enfim, não vamos fazer juízo de valor aqui, né? Não, mas não tem gente que fica 10, 5. A gente não tem isso. Lá não é isso. Lá é assim, tu pediu alguém pra casar, tu tá noivo, é sério mesmo. Em pouco tempo você vai casar. Isso aí é mais para as famílias se conhecerem, vocês fazerem algumas tradições, que muitos países muçulmanos têm tradições, têm rituais, coisas que são necessárias de serem feitas. Você organizar a festa, evento, enfim, ver onde vai morar, coisas práticas mesmo, entendeu? E depois casar. Só que aí, ele quando tá conversando com os amigos lá, dos colegas dele do trabalho, esse aí é fraco. Eles estão conversando, eles perguntam se ele está empolgado ou não, e aí ele comenta que ela está preparando, que ela está fazendo os preparativos para ele casar na viagem. Aí os dois amigos param. Eles não. Parece até que foi ensaiado, porque eles param, eles ficam olhando, tipo assim. Como assim? O que está acontecendo? E aí vão perguntar para ele de onde que é essa história de casar, e ele deveria ter falado. Tem que ser homem falar, eu pedi ela em casamento. Aí ele vai falar que não, que ele acha que é porque ela tá sofrendo muita pressão externa e é alguma coisa cultural do país dela. O máximo que ele podia dizer assim, não, eu fiquei emocionado, sou emocionado, acabei me emocionando e pedi ela em casamento no meio da emoção.
E aí, Bom, e não botar a garota numa situação complicada. Então eu achei esse cara muito frágil, hein? e aí, os amigos vão começar a falar, não, peraí, você precisa conversar com ela. Ele fala também que ele não tá preparado tanto assim para casar logo agora nessa viagem. Para a produção depois ele vai falar que tem questão do dote também, que ele não sabe como que vai lidar com essa questão financeira, que ele está trabalhando, fazendo entrega além do outro trabalho, mais do que o normal para pagar a viagem. E aí ele resolve conversar com ela pelo telefone, falando que tem saudade, paratibum. Aí ela fala sobre o casamento, que ela também já contou para todo mundo que elas vão se casar. Ai, meu E aí Deus. ele fala que eles querem fazer isso certo só uma vez e que talvez e por isso ele acredita que talvez eles precisem de mais tempo. E ela fala que ela vai se casar com ele no final da viagem dele. E aí tem um detalhe aqui, né? De novo, a gente não conhece ela ainda, mas por que ela quer especificamente que seja no final da viagem, assim, tipo, casou e ele vai embora? Isso me causou um certo incômodo, porque na minha cabeça, ele chega, eles passam uns dias, casam, ele passa mais uns dias lá como casado, tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Mas ela querer que ele case no final da viagem, parece que é assim, ele vai ficar lá, eles Eu não casam sei como é depois, que são valeu, os valeu. fenômenos, como é que são os preparativos rituais. E depois, claro, porque depois ele vai levar ele embora. Não, ela não fala nem de ir embora com ele, ela fala de que é no final da viagem dele. Ela não fala que vai embora com ele já, ela não toca nem nesse E assunto. quem vai pra onde? Eles não falaram disso ainda. Ai, Jesus amado. E aí ela fala pra ele, vamos nos casar, não é? Espero que você não me decepcione. Ele começa a falar um monte de coisa sem sentido e se despedem. E é isso. E é isso. Você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal maravilhoso, esperando o quê? Aperta inscreva-se. E claro, pense em tornar-se membro. Toca o sininho pintadinho. Toca o sininho pintadinho para receber hype notificações, o hype o vídeo. Considere tornar-se membro. Nós estamos em todas as redes sociais com 2 faladores. Muito fácil encontrar a gente. E a gente está aqui comentando 90 dias para casar. Se você tem algum reality que você gostaria que a gente comentasse, coloca aqui pra gente que a gente pode considerar. Não tô dizendo que a gente vai comentar, nós podemos considerar. Comentar ou não, afinal de contas pode existir algum reality que a gente não tenha comentado ainda. que nem o da Netflix lá que tem o Contatinhos ou não sei o que. A gente não assistiu ainda. Vocês já assistiram? Vocês estão gostando? O que vocês acharam? Tiveram 2 pessoas que comentaram. Vale o comentário? Como é que é? Conta aí pra gente. É bacana mesmo? Vocês No nível do quê? Vocês vão ajudar a espalhar? Porque já saiu tem quase um mês. Aí a gente vai fazer o vídeo, a galera não vai assistir, o YouTube faz isso aqui com a gente, ó. É verdade. É verdade, verdade. É isso. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu, até a próxima.